Seja bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast de informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Porque, como eu sempre digo, a base do entendimento e do sucesso do seu tratamento vem em você entender o que está acontecendo com você. E hoje, para me ajudar a conversar sobre um tema muito importante, que são os bloqueios e as rizotomias nas doenças da coluna vertebral, eu trago aqui o Bruno Borlotti, que é um amigo que a cirurgia da coluna me fez conhecer nesses últimos meses e que vem me ajudando a desmistificar muita coisa sobre esse tema, uma vez que a dor é o carro-chefe do nosso consultório. No entanto, como eu sempre falo, a informação de qualidade ela é fundamental. Então, a gente precisa ter lastro do que a gente está falando. Porque hoje nós somos bombardeados por falsos profetas, com informações que não têm sustentação científica. E a base do nosso podcast é exatamente trazer pessoas que eu conheço, pessoas que eu respeito o trabalho exatamente para te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua doença. Então, antes da gente poder conversar, Bruno, seja muito bem-vindo. Tá? E eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público para falar quem é o Bruno Borlotti, como é que é a sua formação, como é que você se apaixonou no manejo das dores da coluna, só para a gente poder já começar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, irmão. Daniel, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de bate-papo é muito importante para a gente falar de um tema tão crucial, que é o tratamento de dor crônica, principalmente com as técnicas minimamente invasivas, né, como o bloqueio e a rizotomia. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Borlotti, sou neurocirurgião, fiz a minha formação em medicina na Escola de Saúde da Santa Casa aqui de Vitória, em neurocirurgia de 2011 a 2016 no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Cheguei a fazer um fellow em neuro-oncologia no INCA, no Rio de Janeiro. Fiz um fellow observa na Alemanha também em neurocirurgia, com o Dr. Marcos Tatagiba. E durante a minha atuação na área, a gente acaba observando que, de fato, o carro-chefe no consultório do neurocirurgião são os pacientes com dor crônica. E durante o caminho, eu acabei que fui cada vez mais me apaixonando por essa área da neurocirurgia, que é o tratamento do paciente com dor, por ser um paciente que nos traz muita gratificação quando a gente consegue atingir aquele objetivo de melhora da dor desse paciente. E aí, gente, só para a gente poder entender, porque dor é uma coisa que angustia muito, tá? Principalmente porque a gente não consegue palpar a dor. Dor, por definição, é uma experiência neurosensorial. Então, essa dor, obviamente, a relação médico-paciente vai ser fundamental para a gente quantificar isso daí. E aí, no nosso dia a dia do consultório, esses pacientes com dores crônicas, eles vêm sofrendo uma banalização muito grande da dor. Porque, às vezes, é mais fácil você ver um paciente sem braço do que um paciente com dor crônica. Porque a dor crônica, ela passa a ser parte da vida do paciente. Então, histórias de vida, sucessos que ele conseguiu, ou às vezes insucessos, estão na vigência de dor. E aí, a ideia que eu vejo hoje do manejo de dor crônica, acaba que você vira meio que um psicólogo, assim, né? Você consegue e você precisa se envolver em todas as áreas do paciente. Você concorda com isso, Bruno? É o seu dia a dia? O que você pensa disso? Olha, na verdade, acho que um ponto muito importante você tocou, né? Primeiro que a dor crônica ela não é uma doença isolada. Na grande maioria das vezes, os pacientes que têm dor crônica acabam, no decorrer da doença, adquirindo também um processo de depressão, ansiedade. A própria dor crônica pode impactar negativamente em outras patologias que o paciente apresenta. A dor é uma doença invisível, né? Então é muito comum, muitas vezes, não só o médico, né, mas os próprios familiares subjugarem a dor que o paciente apresenta. E o manejo, o contato com esses pacientes no dia a dia, eu acho que me deu um olhar mais humano, né, sobre o sofrimento de cada um. Eu acho que se o médico não tem essa capacidade de enxergar um pouco além do que está acontecendo em cada caso, né, de ter esse olhar mais humanizado do paciente, talvez a dor não seja uma área muito boa para ele atuar. E você tocou num ponto importante. Eu acho que assim hoje
a humanização do paciente com dor crônica, ele é importante. Porque como ele é uma doença invisível, vamos colocar assim, às vezes, ou a maioria das vezes, você talvez seja o único que vá acreditar no que o paciente está sentindo. Essa é a primeira coisa. Só que a gente que tem a neurocirurgia como base, como formação, a gente tem uma visão do sistema nervoso muito mais fácil do que outros especialistas. E aí, quando a gente lida com dor crônica, acaba que, assim, é difícil, no primeiro momento, a gente saber realmente qual é o motivo da dor. Então, hoje, só para vocês poderem entender, de uma forma geral, quando a gente lida com uma dor crônica da coluna, basicamente a gente tem essa dor por 3 motivos. Ou a parte estrutural, dizendo. Ou eu posso ter um problema do nervo, tá? Uma polineuropatia diabética pode causar dor, quimioterapia, radioterapia, álcool. Existem algumas coisas que podem causar lesão do nervo. Ou eu posso ter um problema mecânico que comprime o nervo, como uma hérnia de disco, uma hipertrofia de algumas articulações. Eu posso ter um processo inflamatório de sobrecarga naquilo dali. Mas, de uma forma geral, as dores crônicas da coluna, elas vêm por um mecanismo de ou você está usando dessa carcaça mais do que ela aguenta, ou mais do que você está cuidando dela. Então, a parte comportamental, ela é importante para isso. Só que hoje, quando a gente lida com dor crônica, é difícil a gente entender a causa disso. E aí os bloqueios, eles nos ajudam exatamente a trazer um momento de lucidez com menos dor. Eu queria que você conversasse com os nossos seguidores, como é que você usa o bloqueio no seu dia a dia? A sua visão neurocirúrgica, que aí depois eu vou te perguntar algumas outras coisas. Daniel, você tocou num assunto bem interessante, que é esse primeiro tato que a gente tem com o paciente para tentar entender primeiro o diagnóstico, né? Por que o paciente está sentindo aquela dor? E eu costumo pensar o seguinte, né? A gente tem que avaliar, será que há alguma outra doença causando aquela dor na coluna, ou será que a dor na coluna é a própria doença primária que o paciente apresenta? Então, nesse contexto é importante. Já atendi diversos pacientes que vinham tratando dor crônica na coluna, muitas vezes por uma doença que não necessariamente tinha origem na coluna, né? Pode ser uma doença reumatológica, como a espondilite anquilosante, pode ser uma doença oncológica, como o mieloma múltiplo, e o paciente às vezes retarda o diagnóstico por falta um pouco dessa precisão, né, no olhar clínico do médico. Mas se você fez toda uma investigação adequada, o paciente tem um processo de dor crônica na coluna, a gente tem que separar esses pacientes em 2 grupos principais. Essa patologia que ele apresenta na coluna é uma doença séria que põe em risco a funcionalidade do paciente, está levando a alguma lesão do nervo que possa causar alguma deficiência, ou seja, tem algum sinal de mielopatia, alguma coisa desse sentido, alguma compressão neural grave? Não, se não tem isso, eu acho que a gente começa a pensar, obviamente, no tratamento conservador, medicação, fisioterapia, e na medida que esse paciente vai se tornando refratário àquele tratamento que você fez, o bloqueio ele já entra como a primeira opção da condução nesses casos de refratariedade. E aí, uma coisa para vocês poderem entender quando a gente fala de bloqueio, a via da dor é uma via como uma condução elétrica, tá? E aí hoje a gente consegue, por artifícios químicos, colocar em posições específicas algumas agulhas com medicações de ação local, exatamente para bloquear a sensação da dor nesses lugares. Então, é como se a gente fizesse uma maquiagem da dor. Então, esse remédio, ele vai inicialmente servir para aliviar a dor daquele momento e ele vai me ajudar a montar o meu raciocínio clínico sobre qual é a relevância daquilo dali dentro do contexto do paciente. Obviamente que isso pode ser feito na região cervical, dorsal, lombar, dependendo de cada paciente. Agora, o que eu venho percebendo, Bruno? E aí eu queria saber se a sua percepção é exatamente a mesma para nós. Antes da gente lidar com a doença da coluna propriamente dito, do ponto de vista minimamente invasivo, a gente vem de um treinamento exaustivo sobre doença da coluna.
Então, a anatomia da coluna, as estruturas, o que que dói, o que não dói, a interface com várias doenças degenerativas. Então, hoje, para nós, é muito fácil posicionar em ponto X, Y, Z uma agulha ou qualquer dispositivo com segurança para promover o alívio da dor. No entanto, a gente vem percebendo na prática clínica que muitos médicos não especialistas em coluna também estão manejando dor, como se dor fosse uma coisa só, né? Então, o mesmo raciocínio que eu tenho, por exemplo, da dor do joelho, da dor do quadril, é a mesma da dor da coluna, por exemplo. Você acha isso seguro? Você acha que isso, assim, você sente que vai para um caminho bom deixar isso do jeito que está? Bom, eu acho antes de a gente entrar nesse tema, vale a pena eu voltar um pouquinho e entender como é que foi o nosso processo de formação, né? Eu acho que você se formou um pouco antes da época que eu me formei, né? Pouca coisa, mas no nosso tempo, vamos dizer assim, a gente tinha muito pouco acesso aos tratamentos minimamente invasivos. Sim. Então, nosso raciocínio era basicamente ou vou encaminhar esse paciente para fisioterapia ou vou encaminhar ele para cirurgia. Sim. Ou para tirar uma hérnia de disco ou para fazer uma cirurgia de descompressão. O que a gente tem visto atualmente, e isso de certa forma eu penso até como uma coisa positiva, o avanço da medicina está indo ao encontro de terapias minimamente invasivas. Então, cada vez mais a gente tem acesso a recursos que são menos invasivos, menos agressivos para tratar as patologias que a gente tratava anteriormente. Só que, de certa forma, isso criou uma certa facilidade para não especialistas e pessoas muitas vezes que não têm um conhecimento que a gente teve, né? A gente veio de dentro daquela anatomia clássica da neurocirurgia para técnicas minimamente invasivas. Então, o nosso raciocínio, tanto não só diagnóstico, mas a nossa precisão no tratamento, a nossa facilidade em dar um diagnóstico e acertar no tipo de tratamento que a gente escolheu, isso é muito importante. E quando o tratamento se torna minimamente invasivo, a gente acaba dando oportunidade para pessoas que não são cirurgiões, não vêm de uma escola cirúrgica, para também estar fazendo essa intervenção, mas falta um pouco, muitas vezes, o alicerce do conhecimento, daquela anatomia básica, qual foi o nosso treinamento, o nosso dia a dia. Então, hoje nós temos de especialidades que tratam doenças da coluna, o neurocirurgião, que classicamente tem a sua formação toda em crânio e coluna, o ortopedista, que faz uma ortopedia geral e depois ele faz uma subespecialidade em coluna, e nós temos alguns clínicos, anestesistas, às vezes neurologista, fisiatra, que atuam no âmbito principalmente da condução clínica da dor, e agora também estão fazendo treinamento para tratamentos minimamente invasivos. Infelizmente, essa facilidade, esse fácil acesso tem feito com que pessoas que não têm treinamento nem em tratamento clínico de dor e nem em cirurgia de coluna a estar indicando e muitas vezes indicando para uma patologia que talvez aquela não fosse a melhor escolha. E isso acaba, de certa forma, queimando algumas etapas no tratamento do paciente. E eu acho, Bruno, além de queimar algumas etapas, você começou a falar dizendo que existem alguns sinais de alertas que a gente precisa entender quando eu tenho um contexto de dor, porque o meu raciocínio muda. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma dor do nervo ciático, com fraqueza e sem fraqueza da perna, o meu raciocínio é completamente diferente. Por quê? Se hoje eu tenho um paciente com dor ciática e uma fraqueza importante, e eu só alivio a dor dele, às vezes eu vou deixar ele com uma fraqueza, que vai ser uma fraqueza que não vai torná-lo funcional depois, tá? E esse conhecimento, eu vejo que, assim, ele é novidade para nós, tá? Porque é o que você falou, por exemplo, quando eu terminei neurocirurgia, o conceito de cirurgia minimamente invasiva, ela estava começando a se desenvolver. Então, cirurgias com cortes cada vez menores, os dispositivos percutâneos com agulha cada vez melhores, então eles vêm, ao longo desses últimos 10, 15 anos, eles vêm se desenvolvendo muito. Então, é surpresa para nós que lidamos com isso todo dia. Agora,
O que eu vejo hoje é que se o paciente não se preocupar com a qualidade do médico que vai conduzir o caso dele, principalmente quando a gente lida com dor, que é o que você falou, é uma coisa invisível. Só que às vezes a gente perde um momento precioso do tratamento, que é onde eu consigo às vezes fazer o tratamento minimamente invasivo, porque se às vezes eu deixo a doença evoluir, às vezes o tratamento minimamente invasivo com bloqueio e rizotomia nem é mais o melhor tratamento. Às vezes eu preciso fazer um tratamento, às vezes cirúrgico, por exemplo, às vezes eu perco até o time de tratar. E pode mascarar também. E posso mascarar. O que você sugere para o paciente hoje ou para quem está assistindo a gente? Como é que eu vou saber, ou o que eu posso fazer como segurança para falar, olha, eu estou com uma dor na coluna e é uma dor crônica. Você falou que vários especialistas hoje podem fazer isso. Só que, por exemplo, se você tivesse uma dor na coluna hoje, o que você faria? Como é que você saberia quem eu procurar? Por exemplo, eu, obviamente, procuraria um neurocirurgião formado em cirurgia da coluna, com conceito minimamente invasivo, para cuidar de mim, por exemplo. Mas a gente é da área. O que você sugere para os nossos pacientes? Olha, você tocou num ponto importante, né? Muitas vezes, para a gente que é médico, é muito fácil a gente entender como é que funciona esse caminho, como escolher o melhor profissional, mas para o paciente eu acho que fica uma coisa muito nebulosa, tá? Então, assim, o primeiro passo que eu sugiro é você pesquisar no site do CRM se esse médico ele tem especialidade naquela área. Existe uma sigla chamada RQE, que é o Registro de Especialidade. Então, muitas vezes você vai ver lá, o médico tem uma especialidade básica, mas ele não tem a especialização em tratamento de dor ou de coluna. Então, só aí você já consegue ter essa diferenciação. Um outro ponto importante também é você procurar saber quem é o médico, às vezes conversar com pessoas que já fizeram um tratamento com ele, tá? Isso pode ajudar, com certeza. Mas o primeiro passo é isso, é pesquisar se de fato o médico tem formação naquela área. Eu acho que isso é uma coisa, assim, fundamental. Por quê? Para a gente ter aquele título, tem todo um passo a passo que você precisa, um rito que você precisa para adquirir aquele código. Então, é um código de poucos algarismos, mas traduz muita coisa, tá? Porque aquilo te dá a segurança que você passou por aquela formação. Então, isso daí eu acho que é um conceito que qualquer um consegue fazer e já aumenta muito a segurança, porque hoje as redes sociais, elas aceitam qualquer coisa. Então, hoje você pode ver, você hoje talvez seja de nós da cirurgia da coluna que mais faz divulgação nas redes sociais. Só que tem outras pessoas que não são especialistas em coluna que têm mais empolgação e mais divulgação do que você. Ou seja, o impacto desses outros talvez sejam maiores do que o seu, por exemplo. Isso é perigoso. Entendeu? Por quê? Aquele paciente que está fragilizado pela dor, ele vai descobrir um insucesso quando? Quando ele já está lá dentro do consultório. E às vezes ele vai perder um momento precioso do tratamento, porque a gente lida hoje com seguradoras de saúde, porque às vezes ele gasta um tiro ali com um cara que não sabe fazer aquilo, e quando vem pra gente, que eu sei que no nosso consultório a maioria dos pacientes não são virgens de tratamento, eles já passaram na mão de outros, só que a sensação que a gente tem é que a gente fica às vezes de mãos atadas. Por quê? A gente sabe o que precisa fazer, sabe o que tem que fazer, só que às vezes a gente nem consegue fazer mais, porque aquilo dali já foi feito, porém mal feito. Então, essa informação para você que está ouvindo a gente, antes de alguém fazer qualquer coisa da coluna, veja primeiro se aquele médico é habilitado para isso. É a primeira coisa. Segundo, tenha certeza e entenda do que está acontecendo. Porque às vezes chega paciente no nosso consultório que teve indicação cirúrgica aberta, por exemplo, o cara não sabe nem falar o que foi a cirurgia, o que seria a cirurgia. Então, essa parte de explicar, para mim, faz todo sentido, porque como o paciente ele vai fazer parte do tratamento, nas palavras dele, ele vai ter que explicar para nós, porque ele vai ter que explicar para o marido, ele vai ter que explicar na empresa, ele vai ter que explicar
Você acha hoje, ou você gasta um tempo na sua consulta para fazer isso? Que, por exemplo, na minha consulta, é um grande bate-papo que eu preciso que ele entenda isso. Você acha isso importante também? Eu acho que é o primeiro passo, né? O primeiro passo de um resultado positivo no tratamento é o paciente ter entendimento da doença que ele tem. E eu vou te falar que isso deve acontecer no seu consultório também. Não raramente os pacientes com dor crônica, que já vem anos e anos passando por vários profissionais, quando chegam no nosso consultório, eu faço anamnese, faço exame físico neurológico, que isso é muito importante. O cirurgião de coluna que não sabe fazer um exame neurológico, né, isso pode acabar, de repente, levando ele a tomar conclusões precipitadas. E depois eu me debruço sobre os exames de imagem e vou fazer uma correlação clínico-radiológica. O que aquele paciente está sentindo e o que tem no exame de imagem que, de repente, está batendo com o sintoma que ele apresenta. E aí, eu mostro o exame para o paciente, mostro para ele as estruturas da coluna, aponto onde é que está a compressão, a lesão e a origem da dor. E volta e meia eu ouço o paciente falar: doutor Bruno, eu tenho há 10 anos esse diagnóstico de hérnia de disco, mas foi a primeira vez que eu vi a hérnia. Até então eu não entendi o que era. Alguém me perguntava: eu tenho hérnia e tenho essa dor, mas eu não conseguia entender aonde era a hérnia, por que causava esse tipo de dor. Então acho que para a gente ter sucesso no resultado, e até mesmo se porventura o paciente não responder positivamente àquele tratamento que a gente instituiu, ele saber por quê. Claro. O resultado não é 100% para nenhum tratamento. Então, se ele não teve um sucesso, de repente, numa primeira etapa, que foi o bloqueio, ele tem que entender por quê e quais são os próximos passos. E eu acho, Bruno, você colocou um ponto importante. Quando a pessoa consegue entender o motivo pelo qual ela está tendo dor, porque a dor crônica, ela entra numa esfera, quando a pessoa não entende o que está acontecendo, ela entra numa esfera de amargura. E aí a pessoa amarga, ela já fica numa condição ainda mais difícil de tratar. Então hoje, quando as pessoas banalizam as alterações dos exames de imagem, por exemplo, por quê? Os exames de imagem, eles são complementares à nossa conversa clínica. Só que se você não faz uma conversa clínica bem feita, vai te faltar ferramenta para você poder entender o que o exame de imagem está trazendo para você. Então, a percepção que eu tenho é que às vezes o controle de dor ele já começa naquele momento que você explica para o paciente. Porque o paciente começa a ver que aquilo é real. Aquele monte de informação, por exemplo, que ele está lendo no laudo da ressonância, que vai dar um trabalho absurdo ele jogar na internet para descobrir o que é. Todo mundo que pega laudo e joga na internet acha que vai morrer. Todo mundo, sem exceção. Ninguém chega no meu consultório e fala: olha, vi que na internet eu tô bem e não tem nada. Não é assim. Só que quando a gente explica, pelo menos a percepção que eu tenho, o controle de dor começa ali. Você já ganha o controle de dor do paciente ali. Por quê? Uma coisa que eu vejo quando a gente lida com dor crônica é que muitas vezes falta uma voz de comando para aquele paciente para orientar como é que ele vai sair daquele atoleiro da dor crônica. E aí essa orientação para mim é importante e eu acho que assim, faz todo sentido que comece. E aí, hoje basicamente a gente tem 2 grupos de dor que a gente trabalha na parte das infiltrações e das risotomias. Existem as dores crânio-cervicais e existem as dores lombo-glúteo-femorais. Basicamente são essas 2 que a gente trata. Como é que você faz, Bruno? Por exemplo, chega no seu consultório, o paciente está com uma dor lombar ou uma dor ciática que você já examinou, você viu os exames de imagem, não tem nenhum sinal de alerta. Como é que você usa o bloqueio no seu dia a dia? Como é que você vai manejar esse paciente? Bom, eu acho que nesse ponto, uma coisa, algo crucial que o médico tem que determinar é a cronicidade da doença, saber se aquele paciente já fez o tratamento conservador previamente. O que se entende de tratamento conservador? Uma medicação adequada. Será que esse paciente está usando uma medicação para dor crônica? Não raramente a gente pega um paciente com dor crônica que não faz tratamento para dor crônica. Ele está usando analgésico, anti-inflamatório de acordo com a necessidade, mas em nenhum momento ele usou
um antidepressivo ou um anticonvulsivante que a gente usa na prática clínica para controle de dor. Esse é um ponto crucial. Outro ponto importante também é com relação à reabilitação física, né? Será que esse paciente já fez a fisioterapia? Se ele fez a fisioterapia, será que ele fez com um profissional adequado? Que a gente vê hoje uma quantidade de clínicas muito grandes oferecendo tratamento fisioterápico e às vezes o paciente não melhora, e quando a gente encaminha para um profissional especialista em coluna, ele acaba tendo sucesso. Tá? Vamos avaliar se esse paciente está muito acima do peso, está muito sedentário, se tem outros fatores de piora. Bom, se tudo isso já foi sanado, ou se por algum motivo aquele paciente não vai ter acesso àquele tratamento, ele não tem condições de fazer aquilo, tá? A gente começa a pensar na possibilidade de um tratamento invasivo. E aí eu vou avaliar, né? Esse paciente tem uma hérnia muito grande, com compressão, não tem nenhum sinal, de repente, que possa piorar o prognóstico de doença dele. É uma hérnia pequena, é algo que dá para a gente tentar resolver com bloqueio, a gente faz o bloqueio. Então, basicamente, uma coisa que o paciente tem que ter na sua cabeça é o seguinte: uma hérnia de disco lombar habitualmente dará uma dor irradiada para a perna. Tá? Uma hérnia de disco cervical sintomática habitualmente causa uma dor irradiada para o braço. Tá? Então, esses pacientes que têm hérnia sem uma compressão grave, sem nenhum red flag, que a gente chama, que são sinais de alerta, a gente tem a possibilidade de fazer o tratamento por bloqueio. Aí a gente faz um bloqueio, que é a infiltração de um anestésico com corticoide perineural, na região que a gente chama de forame, ou dentro do canal mesmo, um epidural interlaminar ou epidural caudal. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de bloqueio, a gente trabalha como sniper. Então, cada região dessa, isso daqui é uma estrutura que está magnificada, tá? Então, só para vocês poderem entender, a região do forame lombar, quando a gente trabalha, é uma estrutura de mais ou menos 2 centímetros de largura e de comprimento. Então, é uma estrutura bem pequena. Quando a gente fala de bloqueio, obviamente que para o leigo vai achar que tudo é coluna, mas existem pontos nas articulações facetárias, no forame, no disco, ou seja, existem pontos estratégicos que a gente precisa delimitar caso a caso, fazendo o exame do paciente, avaliando os exames de imagem, exatamente para a gente colocar essas substâncias nessa região. O motivo dessa substância estar ali, ela vai agir localmente. Então, eu tenho uma dor focada na região lombar e eu tenho uma dor no cotovelo. Cara, o procedimento ele não vai aliviar a dor no cotovelo. Então, o grande benefício hoje do bloqueio, do segmento que a gente vai lidar, é que ele evita aquele uso abusivo de grandes quantidades de medicação, que aí é onde evita atacar estômago, fígado, rim, às vezes ganho de peso, principalmente porque existem alguns públicos que os bloqueios ajudam muito. Então, paciente mais velho, paciente mais obeso, que já seriam pacientes mais complicados para o manejo da cirurgia propriamente dita. Só que, por exemplo, você fez o bloqueio no paciente, aquele bloqueio resolveu, o paciente teve um alívio de dor. Aquilo dali a gente vai interpretar que o componente inflamatório da dor teve uma resposta com bloqueio. Esse paciente vai fazendo a reabilitação, vai acompanhando com você no consultório. E depois de um tempo, por exemplo, 4 meses, 6 meses, que às vezes é a meia-vida daquele remédio, ele está seguindo as coisas, ele está sentindo que a dor está voltando. Normalmente, esse paciente, se eu tenho uma progressão disso, ele é candidato a gente fazer também um procedimento de cauterização ali para aumentar o controle da dor, que é a risotomia. O que é a risotomia, Bruno? Bom, antes de a gente entrar nesse assunto, eu vou mostrar para vocês um conceito muito importante. Tá? Vamos pensar na coluna como você tendo 2 tipos de dor, principalmente. Uma nós chamamos de dor axial, que é aquela dor que se localiza na coluna e às vezes pode ter uma radiação próxima. Tá? E a outra é o componente neurológico, uma dor irradiada para a perna, uma dor irradiada para o braço, que a gente chama de dor radicular. Tá? Então, quando nós queremos melhorar a dor localizada na coluna, habitualmente o nosso alvo são as articulações que ficam aqui na parte de trás, que são essas estruturas sinalizadas aqui, que nós chamamos de articulações facetárias.
Quando nós queremos melhorar a dor ciática ou a dor irradiada para o braço, o nosso alvo é o nervo. Geralmente a gente faz um bloqueio foraminal. Tá? Para os pacientes que têm um componente de dor, principalmente articular, uma dor localizada na coluna, muitas vezes com um pouco de radiação, tá? Mas não chega a ser uma radiação com características de dor radicular, nós fazemos um bloqueio, depois encaminhamos esse paciente para iniciar uma reabilitação física, ele vai aproveitar esse tempo que o bloqueio vai dar de alívio sintomático para tentar corrigir um processo físico que não estava bem conduzido anteriormente. Então, essa é a janela terapêutica que ele tem para poder fazer uma reabilitação física adequada. E se porventura essa dor começar a ter uma recidiva meses depois, ele tendo uma resposta positiva com bloqueio, a gente pode programar, um período aí de 3 a 6 meses, uma segunda etapa de tratamento com a risotomia. Isso é muito importante. A risotomia, ela é benéfica naqueles pacientes que têm um componente de dor basicamente articular, uma dor facetária por artrose ou uma inflamação da articulação que nós chamamos de sinovite. Tá? Então, a risotomia nada mais é do que uma lesão térmica do nervo. Ela poderia ser feita também com substâncias químicas, o fenol, mas que está em desuso atualmente até pelos próprios riscos, né? Nós habitualmente usamos um aparelho de radiofrequência. Esse aparelho gera uma onda e um aquecimento em torno do tecido e faz a lesão térmica do nervo sensitivo que vai para essa articulação. Então é como se a gente fizesse uma dessensibilização naquela zona onde o paciente tem a dor crônica. E isso faz com que a gente perceba que o manejo da dor crônica fez com que a gente começasse a dar mais valor ao resultado funcional do que propriamente o resultado anatômico. Porque às vezes a gente pega aquele paciente que tem uma coluna extremamente degenerada, você fala, cara, esse cara não vai correr de uma cirurgia. Você faz um bloqueio, depois você faz uma risotomia. Tem paciente que eu estou fazendo procedimentos minimamente invasivos há 5, 10 anos. Então, super bem. Porque se a gente tem aquela visão puramente óssea, anatômica, às vezes você vai ser mais agressivo com o paciente do que aquela doença degenerativa precisa. E aí, o conceito dos bloqueios e do raciocínio dos bloqueios no conceito da dor me fez, inclusive, indicar menos cirurgia aberta convencional. Isso aconteceu com você também, Bruno? Com certeza. O que habitualmente eu faço, obviamente, quando o paciente não tem aquela indicação clássica de cirurgia, a gente vai conduzir com tratamentos menos invasivos. A primeira etapa a gente faz o bloqueio. Se o paciente teve uma resposta satisfatória com o bloqueio, como a gente já sabe que muitas vezes o bloqueio ele tem uma resposta boa, porém pode ser que ela seja limitada ao tempo, a gente complementa com a risotomia. E aí nós postergamos o tratamento ou deixamos de lançar mão de um tratamento mais invasivo em todos aqueles pacientes que tiveram resposta positiva. Então, como uma média, em torno de 80% a 90% dos pacientes que talvez fossem candidatos a uma cirurgia convencional aberta, uma artrodese, que é a colocação e fixação da coluna com parafusos, 80% a 90% dos pacientes que têm doença degenerativa avançada, se a gente fizer esse protocolo certinho, obviamente, incluindo nesse contexto um bom tratamento medicamentoso, uma boa reabilitação física, talvez a gente consiga evitar lançar mão de um tratamento mais agressivo. Então, assim, realmente é uma mudança de visão absurda. Realmente, assim, cara, a percepção que eu tive foi pelo menos 90% de redução das indicações de cirurgia convencional. Só que, por que é importante você ser submetido a um tratamento desse por um especialista? Se eu coloco essa agulha no lugar errado, ela não vai funcionar. É a primeira coisa. Então, eu perco a oportunidade de ter um bom tratamento se aquilo for colocar no lugar errado. Só que, segundo, existem alguns lugares que se eu coloco essa agulha no lugar errado, eu posso causar uma lesão, porque eu estou lidando com estruturas neurológicas. Então, ali eu posso ter o nervo, ali eu posso ter, dependendo da região, se for cervical, por exemplo, a medula.
Só que existem zonas de segurança para a gente poder fazer o acesso dessas regiões. Só que é aquilo que volta àquilo que a gente estava comentando. Onde que a gente aprendeu essas zonas de segurança? Quebrando pedra na residência lá atrás. Horas e horas a fio estudando sobre a anatomia da coluna. Então isso dá uma segurança milimétrica de você saber, olha, eu vou colocar a agulha em tal lugar, porque vai justificar aquele procedimento. Agora, mesmo assim, é o que você falou, olha, eu faço um bloqueio no paciente e não melhora. Aquilo dali não significa que o bloqueio seja ruim, muito pelo contrário, o bloqueio ele também é uma ferramenta diagnóstica. Exato. Na verdade, eu até costumo falar com o paciente, o bloqueio é tão bom que até quando ele não funciona, ele acrescenta algo. Ou seja, a gente já sabe que aquele ou o alvo que a gente foi e imaginou que de repente pudesse ser a causa da dor dele, de repente não era. Tá? Ou a doença está tão avançada ali naquela situação, ou o nervo está com um grau de inflamação muito importante, ou um grau de compressão importante que não respondeu ao bloqueio e a gente vai buscar outras alternativas de tratamento. Um outro ponto também que vale a pena a gente enfatizar é que tratamento minimamente invasivo não é igual a tratamento isento de risco. Tá? Então, e outra coisa interessante, quanto menos invasivo é o tratamento, mais conhecimento anatômico e técnico ele exige do cirurgião. Porque é como se a gente tivesse um GPS na nossa cabeça que vai guiando o local que a gente tem que atingir. Tá? Então, muitas vezes, uma agulha ou uma cânula de acesso em mãos não habilidosas ou que não tem um treinamento técnico adequado, não tem um conhecimento anatômico daquela área, pode trazer repercussões graves, não só do ponto de vista de infecção, como também de lesão neurológica. Eu acho isso, Bruno, fundamental. Quanto menos invasivo for o tratamento, maior conhecimento técnico você precisa. Porque, assim, uma coisa que eu vejo hoje, obviamente que a gente faz muito mais bloqueio na região lombar do que na região cervical. Só que como a gente lida com sobrecarga, a sobrecarga mecânica na região cervical é infinitamente menor do que da região lombar. Então, a percepção que eu tenho com os pacientes é que a resposta de controle de dor no bloqueio cervical é muito melhor do que no bloqueio lombar. Só que qual é o problema no bloqueio cervical? Se você não tiver mãos habilidosas suficientes para lidar com aquilo dali, aqui no pescoço eu tenho uma série de estruturas nobres. Então eu tenho artérias importantes, veias importantes, nervos importantes, a medula. Então, o fato hoje de eu ter um procedimento minimamente invasivo não o torna sem risco. Isso é fundamental. Agora, em mãos treinadas e devidamente treinadas, é um procedimento extremamente seguro. Hoje eu costumo falar com os pacientes que o uso abusivo de anti-inflamatório, ele traz mais complicação, por exemplo, que um bloqueio bem feito, infinitamente. Porque se você for pegar hoje que a dose que a gente usa de medicamento no bloqueio é pequena, esse bloqueio ele é feito sempre em ambiente hospitalar. Então a gente faz sempre dentro do centro cirúrgico, guiado por raio-x, ou seja, o nosso GPS em tempo real ali. A maioria das vezes você vai conversar com o paciente também, porque é um procedimento que é feito geralmente com ele bem lúcido. Então você vai conversar, ou seja, existe essa interação. Obviamente que o fato da gente levar alguém para o centro cirúrgico assusta porque remete à cirurgia, tá? Agora, os procedimentos minimamente invasivos de coluna, eles são procedimentos, principalmente os que têm uso apenas de remédio, é uma infiltração de remédio, só que é uma infiltração guiada. E aí, o paciente, quando a gente explica isso, olha, eu vou te fazer uma infiltração de remédio, mas eu vou usar o centro cirúrgico como um ambiente para aquilo. Ele já começa a ficar mais tranquilo. E aí, quando a gente vai explicando essa parte anatômica, isso torna o procedimento mais tranquilo, vamos colocar. Agora, na região cervical, muita gente se assusta quando a gente fala de fazer um bloqueio na região cervical. Só que o que eu venho percebendo? A maioria esmagadora das dores de cabeça ou crânio cervicais crônicas
tem um fundo por espondilopatia cervical. São aquelas hérnias que não são grandes o suficientes para causar uma compressão que eu preciso de operar. Geralmente é aquele paciente que não faz o treinamento muscular especificamente para essa região. E a gente sabe que a região crânio-cervical ela responde a estresse físico, mas estresse emocional. Então o estresse do dia a dia piora. Só que aí o que acontece? Os pacientes hoje, muitos deles nem conhecem o tratamento, por exemplo, de uma infiltração cervical. E aí, quando você faz uma infiltração cervical, por exemplo, tem paciente meu que tinha 15 anos de dor de cabeça. Faz uma infiltração cervical, o cara vem no seu consultório 15 dias depois e fala, cara, o que você fez? Macumba? Porque eu já passei na mão de um monte de gente. Você fez um procedimento de 20 minutos, 30 minutos, e eu tô 15 dias dormindo sem dor. Você percebe isso também? Olha, é muito comum, você citou o exemplo da coluna cervical relacionada à cefaleia, mas existem diversos outros tipos de dores crônicas que vêm em conjunto com outras doenças, tá? E basicamente aquele paciente que tem uma dor crônica, existe uma grande tendência que ela seja multifatorial, tá? E muitas vezes a gente bloqueando aquela zona de dor, no caso a origem da inervação craniana, boa parte, pelo menos até metade do crânio, aqui na região temporal, ela se origina dos nervos occipitais, que vem aqui da região cervical superior. Então, quando a gente faz um bloqueio, uma infiltração na origem daqueles plexos nervosos sensitivos, é muito comum o paciente ter a dor referida ou a dor que acompanha ele aliviada. Tá? A dor de cabeça, quando ela é refratária a tudo, acho que é importante o próprio neurologista que acompanha esse paciente compartilhar com o colega neurocirurgião, encaminha para ver se de repente esse paciente não tem uma patologia também que possa ser tratada através de um bloqueio cervical. Aí o paciente teve uma resposta muito boa com o bloqueio, depois a gente progride para um tratamento um pouco melhor, que é a risotomia. E aí eu acho que o controle da doença se torna muito mais fácil. E eu vejo, Bruno, que assim, esse conceito, né, de você dar atenção primeiro à dor, o que eu percebo? Às vezes tem paciente que vem no consultório que eu sei que aquela doença dele é cirúrgica. Só que naquele momento eu vejo que o cara não está preparado para fazer uma cirurgia. Às vezes não está preparado emocionalmente, às vezes o contexto de vida dele está atribulado, às vezes ele tem, sei lá, o cara está com dor, mas vai casar a filha daqui a 3 meses. A percepção que eu vejo é que o bloqueio ele vai ajudar a gente, primeiro, o próprio paciente a acreditar que é possível ficar sem dor, e ele vai aumentar essa conexão entre o médico e o paciente. Você percebe isso também? Bom, isso é um ponto, um aspecto extremamente crucial que a gente precisa avaliar no paciente antes de indicar um procedimento cirúrgico. Eu gosto às vezes de citar alguns exemplos, várias falas que você citou aí, eu venho com algum exemplo também pensando aqui, tá? Eu atendi uma paciente um tempo atrás, ela já estava com uma indicação cirúrgica para uma hérnia de disco cervical, tinha uma cervicobraquialgia, que é uma dor irradiada para o braço, com uma hérnia de disco cervical de um tamanho moderado, sem assim um sinal de alarme muito importante. Só que eu percebi que ela também tinha um componente emocional muito complicado, uma depressão grave, um transtorno de ansiedade importante e um quadro muito compatível com fibromialgia. Então, minha primeira abordagem naquele momento, na condição de uma paciente internada com uma dor grave, um componente emocional muito importante, sem nenhuma indicação cirúrgica de urgência, vamos parar um pouquinho no processo. Eu tentei desconstruir na cabeça dela aquela indicação cirúrgica que ela estava trazendo, que na cabeça dela a cirurgia ia resolver a depressão, ia resolver a dor nas pernas, nos braços, a dor de cabeça. Tá? A gente entrou nesse entendimento, ela entendeu que na verdade aquela piora sintomática que ela estava tendo era uma confluência de fatores. A gente fez um bloqueio epidural cervical e facetário articular também. A paciente teve uma melhora da dor, teve alta. No consultório a gente encaminhou para um reumato para conduzir a fibromialgia e a gente também encaminhou para fazer um bloqueio simpático venoso. E hoje, 5 meses depois, a paciente nem fala mais na possibilidade de cirurgia. Então acho que é interessante, o médico que trabalha com dor, ele não pode ser apenas um cirurgião, ele tem que entender
todos os fatores e todas as doenças que estão em volta daquele processo de dor crônica. E eu acho que assim, a ferramenta do bloqueio para a gente é importante também, porque existe aquela dor que o cara vem no seu consultório, mas existe aquela crise aguda de dor que faz o cara ir ao pronto-socorro e ser internado por conta daquilo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com esse paciente internado por conta de dor, de você não se emocionar com o que você está vendo da dor do paciente e com os achados de exame. Porque exatamente, às vezes ele tem vários fatores em volta de confundimento, que aí, quando você, por exemplo, lança a mão da ferramenta do bloqueio, que seja cervical, que seja lombar, ele se torna uma ferramenta muito poderosa também na urgência. Porque se eu alivio aquela dor, eu consigo mandar esse paciente para o consultório para eu fazer toda a investigação e o tratamento ambulatorial. No entanto, se eu faço um bloqueio naquele paciente internado e aquela dor não resolve com bloqueio, e ele tem um substrato anatômico para aquilo dali também se torna uma informação positiva na urgência. Porque significa que eu não tenho um problema inflamatório ali, eu tenho um problema mecânico. Então, nós tivemos um caso recente que foi exatamente isso. Uma moça nova, de 29 anos, chegou no pronto-socorro com uma cervicalgia importante, um travamento cervical. Fizemos analgesia venosa otimizada no pronto-socorro, ela não conseguiu controlar a dor, internamos, fizemos analgesia venosa, não conseguiu controlar a dor, fizemos uma ressonância, ela tinha uma instabilidade, uma hérnia de disco C5, C6, com uma cifotização já, apenas com 29 anos. Aí eu falei, olha, ela tem dor pura, ela não tem nenhuma alteração motora, ela não tem nenhum sinal de alerta. Vamos fazer um bloqueio analgésico cervical. Fizemos o bloqueio, a paciente melhorou nada. Aí eu falei, olha, não melhorou nada significa que um componente inflamatório não é o predominante. Porque toda vez que ela ficava em pé ou ela ficava sentada, colocava carga aqui, doía. Se ela mexesse o pescoço, doía. Foi submetida ao tratamento cirúrgico, porque a gente viu que ela tinha uma instabilidade mecânica no segmento C5, C6. Foi feito o tratamento cirúrgico com monitorização eletrofisiológica intraoperatória. Lá a gente viu que ela tinha naquele segmento da instabilidade compressão dos nervos C5, C6. Fizemos a fixação, ou seja, o tratamento minimamente invasivo com agulha não resolveu. Fizemos por microcirurgia, que também é um tratamento minimamente invasivo, mas eu preciso fazer um corte, é um tratamento cirúrgico. Fixou aquele segmento, descomprimiu o que precisava. Nós tivemos uma melhora de potencial de mais de 300%. A paciente hoje está ótima. Então, assim, o bloqueio hoje, quando bem feito numa mão habilidosa, ele é uma ferramenta poderosíssima. Porque quando a gente consegue fazer isso, você consegue separar o que é da doença degenerativa do envelhecimento natural, que é normal, do que é doença aguda. Por isso que ser um especialista naquilo é importante. Por exemplo, eu não entendo nada de joelho, eu não entendo nada de quadril, de ombro. Então, qualquer coisa que chega para mim, cara, eu encaminho para o especialista. Porque cada segmento desse tem nuances. Hoje a gente entende de comportamento. Então, por exemplo, para mim, faz muito mais sentido a gente falando de fibromialgia, de dor neuropática, de um componente emocional, porque a esfera, né, de todas essas doenças, a base é nossa. Agora, se você é um especialista da área não neurológica, por exemplo, é difícil você ter essa sensibilidade. Você citou um negócio muito importante relacionado até mesmo às técnicas cirúrgicas na cabeça do neurocirurgião. Elas também são minimamente invasivas, elas são feitas através da microscopia, com a magnificação da imagem, né? E a gente sempre tem esse raciocínio, né, de avaliar não somente a parte estrutural da coluna, como também a parte neurológica. Faz um bloqueio, o bloqueio não melhora, então você começa a pensar que o componente mecânico relacionado à carga naquele disco, seja
a situação mais importante naquele momento, a gente oferece um tratamento cirúrgico feito com o microscópio. Ou seja, a gente vai ter uma magnificação, a gente vai limpar bem o disco, chegar até lá atrás no ligamento amarelo, fazer uma descompressão bem efetiva e estabilizar aquele segmento onde o paciente tem uma instabilidade. Eu tenho vários pacientes que passaram comigo. Faz a fisioterapia, a medicação não melhora, a gente caminha para o bloqueio, tem uma melhora apenas razoável, a gente de repente tenta uma risotomia e a gente não controla a dor. E aí a gente migra para um tratamento cirúrgico, que é um tratamento delicado, principalmente na mão do neurocirurgião que tem o hábito de operar com microscópio. Quando o paciente cumpre essas etapas, o que eu percebo é que o resultado cirúrgico é melhor. Sim. Quando eu trago a cirurgia como primeira opção, o resultado cirúrgico ele é pior. Então isso é importante o paciente ter em mente também. E eu vejo, e isso assim, eu acho que o próprio paciente sente isso. Então assim, às vezes você vem mantendo esses procedimentos por agulha, que sejam bloqueio ou sejam risotomia com os pacientes. Com o passar da doença, é normal que o intervalo de alívio de dor vá diminuindo. Você vai tendo que fazer com uma frequência cada vez maior. O próprio paciente ele começa a entender e fala, olha só, eu acho que o bloqueio já não está mais funcionando. Ou seja, ele começa a participar do tratamento dele. Tanto que eu tive uma paciente que eu tive que fazer uma cirurgia cervical anterior, eu já sabia que a gente ia precisar fazer, mas eu demorei 2 anos até achar o momento ideal para ela poder fazer. Por quê? Ela já tinha vários traumas de outros insucessos ou de outros problemas de saúde para trás. Tinha problemas familiares, os problemas de vida, ou seja, ela estava organizando várias coisas e tendo dor. E aí a gente vinha fazendo acompanhamento regular com o exame de imagem e os bloqueios. E aí a gente já deixa combinado esse alinhamento de expectativa, olha, se piorar alguma coisa a mais do que já está, a gente vai ter que tomar uma decisão mais assertiva. Então, a gente vai andando em cima do muro, mas vai fazendo o controle de dor. A doença degenerativa ela piorou uns 2 anos depois. Só que a paciente já estava melhor emocionalmente, fazendo atividade física e tudo. Fizemos o procedimento cirúrgico, ela está ótima, das compressões medulares, por exemplo, mas tem doença degenerativa ainda que dói? Sim, mas ela já está muito melhor. Então, assim, hoje eu vejo que essa visão humanizada, voltando àquilo que a gente estava comentando lá atrás, essa visão humanizada faz com que a gente trate a dor crônica com uma objetividade matemática. Você consegue traçar um plano de voo, porque é onde a gente tem que trabalhar com a esfera emocional, com a qualidade do sono, com a parte metabólica, com a atividade física. Então, isso demanda tempo. Não dá para você chegar... Eu, particularmente, falo com os pacientes que, assim, se você chegar no consultório de um médico, a primeira vez que você pisou lá, e o cara já te indicar uma cirurgia, a não ser que já seja encaminhado por alguém, então, olha, você passou em consulta com o Bruno, você mandou para eu poder ver também. Você já indicou, eu só vou validar. Ok. Agora, se você nunca viu aquela pessoa, a não ser que seja uma doença com sinal de alerta grave, mas uma dor crônica pura, eu falo, cara, toma cuidado. Busca uma segunda opinião. Busca uma segunda opinião. A gente que faz o tratamento da dor no dia a dia, a gente sabe, é raro chegar um paciente numa primeira consulta e a gente ter que indicar uma cirurgia como primeira opção de tratamento. Tá? E a gente sabe que também tem aquele outro extremo, aquele paciente que muitas vezes fica frustrado se a gente não indicar um tratamento. Tá? E nesse contexto é importante o paciente entender que os dois extremos são muito ruins. Aquele médico que não indica absolutamente nada, e você continua com dor crônica há muito tempo, e aquele médico que acaba indicando tratamento para tudo. Tá? Então, os extremos são ruins. É importante o paciente entender e ter esse equilíbrio. E num contexto hoje da medicina vivida, principalmente dos pacientes de convênio, não só no nosso estado, mas no Brasil, a gente vem encontrando uma dificuldade muito grande para fazer tratamentos minimamente invasivos para dor crônica. A gente percebe que tem
uma quantidade muito grande de pacientes que estão desprovidos de tratamentos, muitas vezes caem no nosso consultório, a gente não entende, mas como assim? Só está com 3 anos já sofrendo com dor, em nenhum momento ninguém falou dessa possibilidade de tratamento. E aí quando a gente começa a entender como essa estrutura funciona, parece que está tudo meio que preparado para esse paciente não ser tratado. Então é importante, muitas vezes, se você está fazendo um acompanhamento há algum tempo com o médico, ele não te dá opções nem alternativas de tratamento, você de repente está buscando uma segunda opinião, ou se você caiu no médico e de imediato salva indicações clássicas. Né? Às vezes o paciente tem uma lesão neurológica que demanda uma certa urgência. Salvo essas situações, o médico já indicou um tratamento, eu acho que vale a pena também você buscar uma segunda opinião. Porque o que eu percebo? Assim, hoje quando a gente lida com doença degenerativa, você fala, eu consigo fazer o paciente ficar com 0 dor. Isso é impossível. Totalmente. Não tem como. Agora, se hoje você com 6 meses que você está tratando alguém, nesses 6 meses, aquele paciente não viu melhora nenhuma ou muito pouca, existem para mim 2 possibilidades. Ou, o que você falou, o médico não está oferecendo as ferramentas necessárias para o controle, que já às vezes é por desconhecimento mesmo, ou também o paciente não está fazendo aquilo que é necessário para fazer para ter o controle. Porque quando a gente também lida com paciente com dor crônica, muitos chegam ao meu consultório no primeiro contato querendo um remédio milagroso para resolver a dor sem ele precisar fazer nada. Eu falo, olha, se a sua expectativa é essa, você está no médico errado. Não tem como. Entendeu? Porque hoje, o que a gente faz, basicamente, é uma maquiagem da dor para dar tempo dele usar aquele momento de controle de dor para dar uma guinada diferente na vida. Se a gente não faz aquilo dali, nosso controle de dor é ruim. Por isso que esse entendimento é importante, né? Então, assim, hoje eu vejo que muitos pacientes estão sentindo dor exatamente por desconhecimento. E é um procedimento, quando você vê, isso já deve ter acontecido com você várias vezes também, inicialmente o paciente fica com dor, fica com medo, às vezes, de fazer o procedimento, porque tem aquele estigma que coisa na coluna vai causar sequela, enfim. Faz o procedimento, o cara volta no consultório e fala, doutor, se eu soubesse que era assim, eu já teria feito antes. Posso fazer isso a vida inteira? E não é raro isso acontecer. Isso acontece, cara, pelo menos umas 5, 6 vezes por semana. Entendeu? Porque o nosso público, ele é um público mais simples. E aí já falta aquela informação. E já é o público que mais tem dor. Então hoje, o que eu vejo, isso é uma informação importante para você. Se você vem sendo conduzido há mais de 6 meses por um médico no que diz respeito à dor crônica, e você não está tendo um resultado que está te agradando, eu acho que vale a pena buscar uma outra opinião. Antes de fazer qualquer coisa mirabolante. Porque eu vejo hoje que o arroz com feijão bem feito, cara, funciona. Funciona. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que buscar por que essa dor não está melhorando. Obviamente, tem as particularidades da própria doença. Às vezes, o paciente tem uma doença de difícil controle. Eu atendi uns meses atrás uma paciente que tinha 30 anos de dor neuropática. Então, imagina, eu vou pegar uma doente com 30 anos de dor, obviamente, se eu conseguir um sucesso em aliviar aquela dor, vai me demandar muito mais tempo. Tá? De qualquer forma, ela chegou... Né, não entendia por que ela tinha aquela dor, já tinha tomado diversas medicações e eu já dei algumas opções. Depois, em outro bate-papo, acho que dá para falar um pouquinho sobre neuromodulação. A paciente nunca tinha ouvido falar num tratamento, num marca-passo para controlar a dor neurológica ou numa bomba de morfina. Tá? Tem essa questão do desconhecimento, existe uma desconexão entre o tratamento que está sendo oferecido e a doença que o paciente apresenta. E também é interessante a gente falar que o paciente ele é um princípio ativo no tratamento. Acho que a gente tem que começar a compartilhar um pouco a responsabilidade no resultado cirúrgico. Tá? Então, esse paciente que a gente vem tratando com medicação, com fisioterapia, faz um bloqueio, será que ele está fazendo atividade física? Será que ele está controlando o peso? Será que ele vem fazendo o uso adequado da medicação? Será que ele vem fazendo uma higiene do sono? Então, o paciente tem que
participar ativamente do tratamento da sua doença e assumir responsabilidades. Aquele doente que opera, será que é tabagista? Será que ele parou de fumar? Como é que vai ficar a cicatrização? A gente manipulou o disco, tirou uma hérnia e o paciente continua fumando, bebendo. Será que vai haver alguma alteração na cicatrização do disco, da região onde você manipulou por conta dessa exposição ao hábito não saudável? Então, tem muito disso, né? O paciente com dor crônica muitas vezes quer que o médico chegue com uma solução milagrosa, mas ele também precisa se responsabilizar e compartilhar o resultado junto com o cirurgião. E uma coisa que eu percebi é que a partir do momento que eu coloquei exatamente o paciente como participação importante no tratamento dele, melhorou a taxa de sucesso e diminuiu a taxa de complicações. Agora, já teve vezes, não foi nenhuma nem duas, mas foram algumas vezes, na conversa que eu tenho com o paciente no consultório, eu chegar para o paciente e falar bem assim, cara, você não tem perfil para ser meu paciente. Por quê? Você vai criando aquela narrativa com o paciente. Aí você está vendo que aquele cara procrastinador, é o cara que não quer fazer atividade física, é o cara que não quer emagrecer, é o cara que discute tudo, é o cara que às vezes tem um ganho secundário naquela condição de dor. Às vezes ele até tem uma doença que precisa ser tratada. Só que você sabe que se você entrar naquilo dali, você é aquele cara que vai ficar com a responsabilidade de tudo. Como não é uma urgência, o que eu falo? Cara, procura outro médico. Você não serve para ser meu paciente. Porque senão, às vezes a gente vai usar de uma ferramenta importante ali, e é o que você falou. Quando a gente faz uma taxa estimada de sucesso de tratamento, o paciente ele pode achar que só a parte do médico é importante. Só que alimentação, atividade física, qualidade do sono, a parte emocional. Só que isso não é uma média aritmética. Não vou somar tudo e dividir por 5. Isso multiplica. Então, mesmo que a gente se dedique 100%, se cada esfera dessa tiver uma dedicação mais ou menos de 50%, por exemplo, quando eu multiplico tudo, a taxa de sucesso passa a ser de menos de 10%, mesmo a gente se dedicando 100%. Então, isso daí hoje, o paciente ele é mais importante no tratamento da dor crônica do que a gente. O problema é que muitas vezes, por ele não saber o que se trata, ele não faz. E aí aquilo faz com que a maioria esmagadora, como você já jogou lá atrás na nossa conversa, o cara vai ter ansiedade, depressão, pânico, frustração, problema de relacionamento matrimonial, problema de relacionamento profissional. Porque muitas vezes a pessoa não acredita, é banalizado e a pessoa às vezes é tratada como doido. A maioria das vezes não é. Entendeu? A maioria das vezes não é. E mesmo quando a gente lida com pacientes psiquiátricos, nós já tivemos casos em comum disso. O paciente psiquiátrico também tem doença da coluna. E a dor da coluna no paciente psiquiátrico descompensa a doença psiquiátrica. E aí a gente fica num dilema. Se a gente não tivesse o nosso conhecimento neurológico, será que a gente teria feito as intervenções que nós fizemos? Se a gente tivesse um conhecimento puramente ósseo, um conhecimento puramente ortopédico, por exemplo, será que a gente teria feito o que a gente... Eu já me perguntei isso. E os pacientes, todos, que tiveram problemas psiquiátricos de base, com descompensação de doença da coluna que a gente tratou, estão ótimos. Óbvio que nós respeitamos esse rito. Tem paciente nosso psiquiátrico que nós demoramos 6 meses para preparar ele para poder fazer. E funcionou. Isso é extremamente importante, né? A gente precisa, o cirurgião, quanto mais tempo de experiência, quanto mais cirurgia ele faz, mais ele sabe quando não operar. Eu acho que isso é importante também. Então, você ir num especialista de outra área ou no médico que não tem experiência, ele vai acabar super indicando mais, né? Em contrapartida, se o médico for muito experiente, tiver muito tempo de estrada, operando bastante, ele já vai ter um pouco mais de cautela, porque nós sabemos as complicações, como são difíceis as complicações, né, no tratamento neurocirúrgico em si.
Uma outra coisa, um aspecto importante falar, que a gente pode também estar experimentando o mesmo fenômeno que o pessoal da cirurgia bariátrica vem enfrentando há algum tempo. A redução do estômago, né? A cirurgia bariátrica puramente como algo pontual para interromper um processo de obesidade, que é uma doença muito complexa, tem muitas vezes, em alguns estudos, demonstrado 40%, 50% de ganho de peso dos 2 anos após a cirurgia. Porque apesar do cirurgião ter feito a intervenção adequada, o paciente ele não seguiu um plano de tratamento adequado. Isso também acontece com a doença degenerativa da coluna. A gente pega um paciente lá atrás, faz um bloqueio, corrige, melhora a dor, ele acha que está tudo bem e ele volta a fazer os mesmos hábitos que levaram ele àquele momento. Tá? Então isso é importante também a gente estar pontuando. E eu acho que assim, hoje, o paciente nosso com dor crônica da coluna, ele vai ser um paciente nosso eterno. E como eu já estou nessa estrada um pouquinho mais tempo que você, o que eu já vejo? Eu já tenho aqueles pacientes que eles começaram com um tipo de dor, ele evoluiu para outro tipo de dor, aí evoluiu para outro tipo de procedimento, aí eu já tive que fazer procedimento cirúrgico, aí ele voltou para o estágio anterior, e aí você vai criando uma história junto com o paciente. Hoje eu tenho pacientes que eu tenho 12 anos que eu venho acompanhando, então você vai vendo, olha, eu aliviei tal coisa, porque eu fui no casamento de tal pessoa, então aquele bloqueio me ajudou aí, mas eu fui fazer uma viagem, e aí eu viajei, fiz mais coisa do que eu devia, descompensei a dor, aí ele volta no consultório e fala, doutor, olha só, eu fiz mais arte do que devia, tô com dor, você não consegue fazer aquele bloqueio que você fez lá atrás. Então aquilo vai criando um circuito de recompensa legal, e aí é onde a gente vai definir o momento exato de fazer qualquer intervenção maior. É aquilo que você falou, a experiência faz com que você tenha cautela. Por quê? A cirurgia em si não tem como eu te desoperar. Essa que é a questão. E hoje não tem como banalizar a cirurgia da coluna. Eu acho que assim, hoje, cirurgia da coluna, por qualquer que seja a via que você use, cara, você tem uma chance de causar a primeira impressão. Se você faz uma cirurgia descompressiva mais ou menos, cara, você não vai poder ir de novo ali fazer, porque já fica mais complicado. É diferente de qualquer outro lugar que você vai operar. Agora a coluna não. Então, é importante para você que tem doença da coluna, a primeira coisa, procure a opinião de um especialista em cirurgia da coluna. Eu acho que assim, esse entendimento fica melhor, tá? Bruno, meu amigo, se deixar a gente vai ficar conversando aqui até amanhã. Olha só, eu queria agradecer a sua presença, tá? É legal demais a gente mostrar para o público capixaba que tem gente muito boa aqui fazendo coisa de qualidade, porque infelizmente o capixaba tem aquela vivência de cachorro vira-lata que só lá fora que tem coisa boa. Aqui a gente vem fazendo uma medicina de ponta, a gente vem fazendo um tratamento de dor crônica de ponta, tá? Eu queria dizer que você, a partir de agora, vai fazer parte do nosso corpo técnico exatamente para ajudar os nossos seguidores a ter informação de qualidade. Então, normalmente, qualquer dúvida que eles tenham, eles vão entrar em contato com a nossa equipe técnica, a gente vai discutir isso, vai passar informação, a nossa equipe vai deixar os contatos das suas redes sociais para a equipe também, os pacientes irem te seguindo exatamente para quê? Para a gente conseguir disseminar informação de qualidade. Eu acho que o público nosso de dor crônica da coluna está carente de informação de qualidade. E aí quando você tem dor crônica, cara, até chá de cabo de vassoura, se você passar, o cara vai tomar. Então, se ele tiver uma informação de qualidade, já vai ajudar muito. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores, exatamente sobre essa questão humana da dor. Daniel, primeiramente queria agradecer o convite por estar participando. Eu acompanhei esse processo aqui desde o início, de quando surgiu a ideia e do seu empenho em fazer isso acontecer e dar certo, e vem dando certo, graças a Deus. Deixar um recado que não foi a nossa intenção, de forma alguma, esgotar o tema é muito vasto, muito amplo, mas tem alguns highlights que eu acho que é importante o paciente ficar sabendo. Primeiro, escolher um especialista de forma adequada
E se houver alguma dúvida, pesquise o site do CRM, vê se ele tem um registro de especialidade. Segundo ponto, o paciente tem que participar ativamente do processo de dor. O paciente precisa entender a doença dele e saber quais são as perspectivas de tratamento, ou seja, ele tem que estar alinhado junto com o cirurgião. Tratar dor não é... Se você é cirurgião e ponto, você não é o melhor profissional para tratar dor. O médico que trabalha com paciente que tem dor crônica no seu dia a dia, ele precisa ter um raciocínio muito mais fora da caixa do que o médico normalmente tem. Ele precisa entender um pouco de psiquiatria, de psicologia, de reumato, um pouquinho de ortopedia, de neurocirurgia. Ele tem que entender de gente, tem que entender de ser humano. Se você não tem facilidade para lidar com o ser humano, você não deveria ser médico, mas principalmente não deveria lidar com o paciente que tem dor crônica. Tá? Então, acho que esse é um principal recado, né? A gente precisa tratar de pessoas, não só da dor, né? A dor, ela é uma doença invisível, mas ela tem dono. E a gente precisa saber lidar adequadamente com o dono dela. Brunão, obrigado pela sua presença, cara. Saiba que esse é o primeiro de muitos encontros, tá? Pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com as outras pessoas que estão sofrendo de dores, não deixe de ver os nossos outros episódios e quem tiver sugestão de algum tema pode deixar nos nossos comentários que a nossa equipe técnica vai ter o maior prazer em responder e a gente vai se organizar para tentar ajudar vocês. E até o nosso próximo encontro.